Mateus 14, 22 diz assim: logo em seguida Jesus insistiu, repita comigo, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido da multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco, com os discípulos, já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Fustigado significa castigado. O barco ele era golpeado fortemente pelas ondas. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Repita comigo, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? Igreja, os discípulos, eles haviam acabado de presenciar a multiplicação dos pães e dos peixes. Foi a primeira multiplicação de comida, de alimento ali, de pães e peixes que Jesus realizou. E eles haviam trabalhado ali. Eles haviam se dedicado, servindo as pessoas, distribuindo ali os cestos, a multidão. E aí logo em seguida dessa multiplicação, logo em seguida deles verem, deles assistirem, deles verem o que Jesus fez, o poder dele, de todo esse milagre, Jesus chega para eles e falam: peguem o barco, comecem essa travessia aqui do mar e vai até Cafarnaum. Jesus insistiu para eles fazerem isso. E aí os discípulos, então, obedecendo o direcionamento de Jesus, eles entraram no barco e foram. Começaram a travessia para Cafarnaum. E aí durante o percurso da travessia, os discípulos eles estavam com dificuldades para remar. O vento era forte e contrário à direção deles. As águas estavam agitadas e as ondas castigavam o barco. Batiam com força contra a embarcação. Vocês conseguem imaginar esse cenário já noite? Você ali no meio de um mar, já a 5, 6 quilômetros de distância, remando e vindo um vento forte, e as águas batendo e você balançando, e você ouvindo o som do vento, e você ouvindo o barulho das ondas batendo no barco. Provavelmente não tinha boinha do lado, não tinha bote salva-vidas, onde eles estavam lá, no barquinho deles, remando. Eram pescadores, tinham experiência no mar, mas estavam ali, tendo dificuldade naquele momento. E aí, eu fico imaginando, por que Jesus insistiu para que eles fossem por esse caminho, naquele momento, naquela hora? Porque Jesus, ele sabia que a tempestade estava vindo, amém? Que haveria adversidades. Não é que Jesus mandou eles para a tempestade, Jesus mandou eles por um caminho, e naquele caminho veio a tempestade. Por que Jesus não permitiu com que eles ficassem em terra firme ali, em segurança? Fala assim: não, peraí, vamos amanhã de manhã, não vamos agora não. Sabe quando você recebe um direcionamento, uma palavra do Senhor, e aí você coloca aquela palavra em prática, você sai aqui do culto e fala: nossa, o pastor falou que essa semana vai acontecer isso, eu vou fazer aquilo, tal, e aí de fato acontece, e você pega a palavra, e você pratica, e você fala: meu Deus, é agora, e aí começam os momentos de luta, e aí começam momentos difíceis, e aí vem ventos contrários, vem o mar agitado, vem as lutas, as dificuldades, as tempestades. Você fala: Senhor, mas eu obedeci. Senhor, mas eu segui o teu direcionamento. Senhor, mas eu fiz aquilo que o Senhor me pediu. Senhor, eu estou te seguindo, eu estou te buscando, eu estou obedecendo. Eu estou te buscando. Eu estou com fome, eu estou com sede, mas só vem tempestade, só vem vento contrário, só vem luta. Parece que a cada dia vai ficando mais difícil, as lutas vão aparecendo em todas as áreas, é no casamento, é no trabalho, é na saúde, você não sabe nem para onde você se esquiva, o que você defende, para onde remar. Sabe por quê, igreja? Sabe por que Jesus insistiu para que os discípulos fossem, naquele momento, por aquele caminho?
Porque ficando em terra firme, aonde aparentemente era seguro, eles não iriam cumprir a vontade de Deus. Eles iriam provavelmente viver algo contra a vontade de Deus para a vida deles. Eles permanecendo em terra firme, eles iriam seguir algo que seria contra a vontade de Deus. E eu vou explicar isso aqui na palavra para vocês. Lá em João capítulo 6, versículo 14, diz assim: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, a multiplicação que nós vimos, amém? O povo começou a dizer, sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. E sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Essa passagem nos mostra que logo após a multiplicação de pães, a multidão queria proclamar Jesus rei à força. Eles queriam proclamar, falar assim, Jesus vai ser o nosso rei e ninguém vai falar nada ao contrário e vai ser isso e acabou. Por isso que Jesus insistiu, falou assim, vamos, vai, entra no barco, sai daqui, vai lá para Cafarnaum. Por isso que Jesus insistiu, pelas motivações erradas ali do povo. Esse não era o momento e nem a forma como deveria acontecer o reconhecimento de Jesus como nosso rei, como nosso Senhor e como nosso Salvador. A motivação no coração das pessoas ainda estava errada. Se os discípulos permanecessem em terra, eles teriam que lidar com essa situação. E talvez eles não estivessem prontos para lidar com isso. Alguns versículos atrás, eles ainda estavam discutindo quem seria o maior no reino de Deus. Eles ainda não tinham entendido o plano da salvação. Eles não tinham entendido o plano de Deus. Eles poderiam ceder aos desejos, à vontade da multidão. Eles iriam contra a vontade de Deus naquele momento. E aí Jesus afastou seus discípulos da multidão para poupá-los da tentação, de aceitar uma ideia humana, de aceitar uma ideia distorcida, de aceitar uma ideia de um Messias político e libertador de Roma. Não, Jesus é muito mais do que isso. Jesus afastou seus discípulos da multidão para poupá-los.